Ó, Miguel novamente, bacana, obrigado, Miguel, tua participação hoje, você, o Fabiano e o Christian hoje, show de bola, muito obrigado pela participação de vocês. Com essa quantidade enorme de dados fornecidos pelas eólicas, em quais poderíamos atuar e fazer um bom projeto Six Sigma? Ah, bacana, fala um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de dados, a gente falou de muita informação que a gente recebe, muitos sensores e muita coisa é perdida, né, porque você só atrapalha. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Hoje toda turbina, a gente tem uma situação, não vou falar ambígua, mas é uma situação paralela na eólica, que você tem muita coisa que vem da máquina, muita coisa que vem dos sensores e muita coisa que vem dos operadores ou dos técnicos em campo. Então, enquanto a máquina está te passando aí um mar de dados a cada momento, a gente foi fazer uma brincadeira começo do ano, de pegar um ano de dados de 47 turbinas para fazer uma análise retroativa. Vamos pegar um computador i7, Core, não sei das quantas, com 16 GB de RAM, parará. Cara, a gente travou o PC. Não adianta você querer fazer algumas coisas assim, né? Então, primeiro a gente vai fazer um tratamento de dados externo, depois abrimos aí um software de tratamento e deu certo, mas querer importar, né? A gente está falando aí de 20 colunas de dados, mais ou menos. A cada 10 minutos você tem um dado, e você vai coletar durante um ano para 40 turbinas. Tá falando de muito dado, mas muito dado mesmo. Né? E ao mesmo tempo que você tem essa quantidade massiva de dados vindo das turbinas pela parte da operação dela, do funcionamento dela, a parte de manutenção, ela ainda depende da expertise, né, e do trabalho humano. Né? E acabam acontecendo algumas coisas não por... não vou falar por ignorância ou por maldade nem por nada, mas algumas coisas que estão inerentes à cultura do brasileiro. Né? Vou até fazer uma brincadeira, contextualizando com essa situação em relação a tempo. Né? Aqui no Brasil, na época, algum tempo atrás, acredito que ainda deva ter alguns micro-ondas assim, você tinha os numerozinhos, né, de 1 a 9 para você escolher o tempo. E lá, quando eu morava em Maringá ainda, a gente tinha pai administrador, mãe pedagoga, irmã pedagoga e eu engenheiro. E aí era engraçado a hora do almoço, como que cada um esquentava a sua comida. Né? Então ia lá, socava o dedo no botão de 1 minuto ali e deixava a coisa acontecer. Né? A minha irmã, eu acho que era a única pessoa que fazia, eu vou esquentar 47 segundos. Eu nunca vi alguém que digitava o 47 e colocava lá, né? Mas era desse jeito que ela fazia. E, na verdade, né, a gente precisa de mais Heloísas, né, o nome da minha irmã, dentro do mercado eólico, trabalhando com manutenção, porque o que acaba acontecendo é que existe disparidade entre o que acontece no log da turbina, entre o que a turbina te fala, a turbina, nesse momento agora, 20 horas, 57 minutos, 34 segundos, o operador apertou o botão para parar a máquina. Manutenção aconteceu, aí daqui a 1 hora, 21 horas, 57 minutos, voltou. O que acaba acontecendo muitas vezes, que o operador bate o olho no relógio, bate o olho no celular e fala, agora são 21 horas. Então, 3 minutos sumiram. E lá no final, mais 3 ou 4 minutos sumiram. Mas a gente está falando de um procedimento em que 6 minutos de produção de uma turbina com um vento alto ou alguma necessidade do tipo, ele dá uma diferença para você no final das contas. E dentro disso a gente tem alguns cases em que eu tinha comentado contigo lá no começo, né, que alguns projetos a gente vem com certo ego, achando que a hipótese que a gente tratou como sendo verdadeira, ou a nossa hipótese inicial, é a que a gente ia manter. No final das contas, a gente toma um tapa vendo que não era bem aquilo. Né? A gente teve um estudo feito com um componente da turbina, que são os cilindros, são os atuadores que mexem com a pá. Até trouxe uma aqui, não sei se vai dar para ver certinho na live, mas aqui a gente tem uma turbininha. Então, essa brincadeira que eu estava te falando, ela funciona aqui. Ela funciona mexendo a pá. Uhum. Tá? E se pensava que o vazamento de graxa que estava tendo nesses atuadores hidráulicos aí, o comum é você ter até 5% aí de vazamento no ano, isso aí é esperado, né? Você, basicamente, você vê numa turbina eólica, um jargão que você tem aí, você sabe se um atuador de pá eólica, que ela faz esse movimento, ele é elétrico ou ele é hidráulico, se você olhar para cima e tiver mais manchado de graxa.
né? Então, é fatídico. Apesar de eólica ser uma energia muito limpa, você tem alguns vieses ambientais. Esse é um viés ambiental que as empresas batem muito firme, que é no vazamento de graxa. O vazamento de graxa ele é natural, muitos sistemas eles precisam desse sistema de purga para sair um pouquinho da graxa, para conseguir lubrificar. Mas quando esse vazamento ele é muito acentuado, e ele começa a vazar para outros componentes, existem sistemas de segurança que travam a turbina. Fala, cara, ó, aqui não. Se vazar essa quantidade aqui, a gente vai parar essa turbina. E muitos casos acontecendo. Alarme, 4 minutos de parada, 5 minutos de parada, 6 minutos de parada. Alguns casos até um pouco mais, 10 minutos de parada, 15 minutos de parada. Só que a eólica no Brasil tem muitos parques de dimensões gigantescas. Então, existe um parque lá que a gente tinha mais relacionamento no sul do Brasil, que dava mais ou menos 50 minutos entre o operador ser avisado e ele conseguir chegar na turbina, porque existem muitos land leasings, né, muito arrendamento de terra no Brasil para colocar a eólica dentro do terreno que é arrendado, e que o lugar não deixou de ser uma fazenda, e o dono não deixou de ser o fazendeiro. Então você tem o que é pior, 6 porteiras para você chegar até lá. Aí um operador deixa a porteira aberta, mistura vaca de um com vaca de outro, o cara vem tirar satisfação na subestação. Mas enfim, o cara leva 50 minutos para chegar na turbina e ela já resetou em 5 minutos. Então ele chega lá, putz, o que eu vou fazer aqui? Ela já resetou, ela já está funcionando. Eu vou parar a turbina para um problema que ela teve de 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. E dentro desse parque a gente tinha aí 120 turbinas, mais ou menos 30 delas estavam com esse problema de vazamento de graxa, parando a máquina por um alarme que dá de condição da máquina. E a hipótese do pessoal deixa quieto ou arruma. Se eu chego lá e a turbina está rodando, o que eu faço? Né? E o estudo que a gente fez, no final das contas, o pessoal, todo mundo achando, deixa quieto, deixa voltar, ela já voltou, tá sozinha, deixa para uma próxima manutenção. O estudo que a gente fez foi que em 4 meses, essas 30 turbinas, deixa eu até ver a minha colinha para eu não falar errado aqui, mas em 4 meses a gente teve R$150 mil de tempo de máquina parada. Então, essa brincadeirinha de 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, ela dá um problema. Então, aí o que a gente definiu foi: aconteceu esse bendito desse problema, para a máquina, pega um ciclo aí de, caso seja possível, né, uma turbinas com menor tempo de parada, para a máquina, faz ali a corretiva, ou se estiver perto de um ciclo de manutenção preventiva, vamos mexer na preventiva. Fazendo o extrapolado, nessa situação que a gente teve aí, para todas essas turbinas, eram só 30 em 4 meses que a gente avaliou, mas já tinha algum tempo que aquele problema estava acontecendo. A estimativa nossa, para apenas essas turbinas aí que tinham esse problema, para o ciclo de vida útil da turbina de 20 anos, quase 25 anos nos melhores casos, a gente está falando de 9 milhões de reais nessa brincadeira aí de 6 minutos, 7 minutos de parada. Né? Então, é uma situação, né, já trazendo um pouco mais para o universo da realidade, no universo da coisa acontecendo, de como se deve ter cuidado, né, em relação a hipóteses de que são 2 minutos, são 3 minutos. São 2 minutos, 3 minutos no mercado que paga R$500 pelo megawatt-hora que você está produzindo. E hoje a gente tem no Brasil turbinas que são gigantescas, são 4 megawatts de potência. Né? Então não precisa de muito para a turbina estar produzindo 1 megawatt-hora. Né? Então realmente qualquer quantidade de parada que possa ser solucionada, né? Quando a gente foi fazer lá todos os estudos estatísticos e ver o que estava acontecendo, qual que era o problema e tal, no final das contas a gente chegou que realmente não eram causas naturais, né? Então era fenômenos anômalos, né, que estavam acontecendo em cada uma dessas turbinas e que você via claramente na distribuição de pontos, lá em boxplot e em tudo, que a coisa não estava controlada. Então era realmente ali, mas a coisa tinha que ser corrigida.